Eu perdi o meu casamento por causa desses joguinhos de aposta que estão na moda aí. Eu tenho 34 anos e atualmente eu perdi o meu marido, pai dos meus filhos, que tinha 14 anos que a gente estava junto, por causa desses joguinhos tigre, rato, touro, enfim, esses joguinhos que estão na moda aí. E eu vim contar a minha história para que ela sirva de alerta, para mostrar para vocês que pode sim ser algo bem nocivo para a sua vida, assim como foi para mim, que eu jamais esperava. Há algum tempo eu já vinha assistindo as pessoas jogando, não só influencers, mas pessoas aqui ao meu redor também, primos, colegas, e só o meu marido que estava trabalhando, sabe? Eu estava desempregada. Então um dia, assistindo uns stories aí desses joguinhos, eu tinha 12 reais, purinho 12 reais. Eu pensei assim, e se de repente eu jogar esses 12 reais e eu ganhar um dinheirinho a mais, né? Vai dar para eu fazer tal coisa que eu tô com vontade de fazer, que eu nunca gostei muito de ficar pedindo meu marido dinheiro. E olha só para vocês verem, depois que eu viciei, até isso eu comecei a fazer, mas eu já vou chegar lá. Joguei os 12 reais e pro meu azar, eu digo que foi o meu azar porque se eu tivesse perdido aqueles 12 reais, talvez eu não jogasse mais. Talvez eu pensasse assim, não, isso é enrolação, né? Não vou enfiar dinheiro aí. Mas pro meu azar, aqueles 12 reais se transformaram em 65. E aí já deu aquela satisfação, já me deu aquele sentimento de vitória, aquela adrenalina, aquela dopamina que o cérebro libera, né? E eu fiquei, poxa, pode ser um meio, né? Será e tal. Mas eu tinha tanto medo que eu deixei esse dinheiro quietinho lá. Falei, não vou mexer mais. Gente, ficou acho que uns 5 dias mais ou menos, aqueles 60 guardado na minha conta. Até que um dia eu escuto um primo meu. Nossa, hoje tal plataforma tá pagando, já ganhei tanto, sabe? Fulano ganhou tanto. E eu, será? E se eu colocar esses 60 reais e de repente chegar aos cento e tanto, né? Nossa, vai dar para eu fazer tal coisa e também tal coisa. Fui lá, coloquei os 60 reais e ganhei mais 180. Então, a partir daí, eu já me considero uma viciada. Porque a partir dessa segunda vez que eu joguei, eu não consegui parar mais. Eu tinha que jogar todos os dias, nem que fosse 5 reais. Gente, vocês têm uma noção. Se eu não tivesse dinheiro para jogar, parece exagero, mas é a realidade. Eu sentia assim o meu corpo tremer, aquela angústia, como se fosse uma dependência química, sabe? E aí de início era 10, era 20. Eu passei a pedir dinheiro pro meu marido sempre, coisa que eu não tinha costume, pedir 10, pedir 20, pedir 30. Até que um dia ele me viu jogando e ele ficou muito bravo comigo. Ele, você tá doida? Então é pra isso que você vive me pedindo dinheiro? Isso aí é roubada. Outro dia, o colega meu lá da empresa pegou dinheiro de pagar a conta e perdeu nesse joguinho. Você tá doido? Se você viciar, isso aí, ó, é ladeira abaixo. E eu não jogo não. Só coloquei esse troquinho aqui porque meu primo falou, só queria testar. Mas eu não gosto. Mal sabia o meu marido que eu já tava viciada, que eu já tava jogando, ó, há muito tempo. Um dia o meu marido transferiu para minha conta o dinheiro de pagar a prestação do carro, porque era na minha conta que a gente sempre pagava. R$ 485. Eu peguei esse dinheiro, coloquei no jogo e perdi. No que eu perdi, eu fiquei desesperada. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha da onde tirar esse dinheiro. Como eu falei, eu não estava trabalhando. E eu pensava numa coisa, pensava noutra. Falei assim, se ele souber, ele vai me deixar, porque ele já me avisou. E eu não posso deixar o carro ficar atrasado, porque é dele ir trabalhar, sabe? Gente, eu fiquei desesperada. E aí o que veio na minha cabeça, ligar pro meu pai, coitado, que tá lá do outro lado do país. Meu pai mora no interior do Paraná. Falei pro meu pai que eu tava doente e que o exame que eu precisava fazer custava R$ 500. Meu pai ficou preocupado, desesperado e mesmo sem ter condições arrumou o dinheiro e me mandou. E eu peguei o dinheiro e paguei a prestação do carro.
Não. Eu peguei o dinheiro e eu pensei assim comigo, se eu pegar esses 500 e colocar no jogo, eu vou poder transformar esses 500 em R$ 1.000. E aí eu vou conseguir pagar meu pai e vou conseguir pagar a prestação do carro. Então eu joguei e eu consumi o dinheiro. Eu perdi todo o dinheiro que meu pai tinha arrumado pra mim. E aí eu fiquei com os R$ 500 de dívida e ainda a prestação do carro. E eu fiquei tão louca. Primeiro que eu tava me sentindo um monstro de ter feito aquilo com o meu pai. E segundo que eu tava louca pensando agora como que eu ia pagar a prestação do carro. Que eu cheguei, gente, em pensar, não foi só uma vez não, porque eu não sabia o que fazer. E aí nisso, meu marido sem saber de nada, quando passou uns dias, o meu pai me ligou para saber o que tinha dado, né, lá nos exames, se eu tava bem e tal, o que eu tinha, que ele tava preocupado. E na hora que meu pai tava falando ali comigo, eu vi a oportunidade de sair daquele buraco que eu tinha me enfiado. No que meu pai tava perguntando, eu falei, pai, o exame ficou meio inconclusivo e a médica pediu um novo exame. Só que agora esse exame custa R$ 800, só que eu vou deixar pra lá, porque eu não tenho condição. O senhor sabe que só o fulano que tá trabalhando. Porque eu sabia que meu pai não ia me deixar sem fazer o exame que eu precisava. E eu não me orgulho disso não, gente. O meu pai ficou desesperado mais uma vez, porque o meu pai não tem condição. O meu pai, ele é um trabalhador que trabalha para viver. Ele me pediu um tempo, perguntou assim se eu teria um tempo, eu falei que sim. E aí o meu pai fez um empréstimo na conta dele e com 5 dias o meu pai arrumou esses R$ 800 para mim. Por que eu pedi 800? Na minha cabeça seria 500 para pagar a prestação do carro, 300 para jogar, claro, né? Porque eu tava na angústia de jogar, além do buraco que eu tava, eu ainda queria continuar jogando. E aí, dessa vez, diminuindo um pouco, né, do meu erro, digamos assim, se é que tem como fazer isso, eu realmente paguei a prestação do carro, foi a primeira coisa que eu fiz, e os 300 eu consumi em jogo, né, gente? E a culpa me consumia, a angústia de vontade de jogar me consumia. E tem um ditado que diz assim que nada que a gente faz de errado em cima dessa terra fica escondido. E é verdade mesmo, porque depois de uns dias, um dia meu pai me ligou para poder saber, né, como que eu tava. Ele tava muito preocupado, ele até queria viajar pra cá, o que sairia mais caro ainda, que ele não tinha condição. Só que o meu celular tava descarregado. E aí o meu pai fez uma coisa que ele nem tinha costume, mas ele tava muito preocupado. Ele ligou no celular do meu marido. E aí tudo foi descoberto. O meu pai ficou sabendo que eu menti pra ele. O meu marido ficou sabendo o que eu andava fazendo. O meu pai ficou muito triste comigo, muito triste. Ele me falou coisas que até hoje me dói na alma, mas eu não tiro a razão dele. Eu sei que ele tá coberto de razão. E o meu marido, ele falou assim que o que eu fiz era imperdoável, que ele jamais iria aceitar. Ele falou assim, o que você fez com o seu pai foi extorsão. Você extorquiu o seu próprio pai, eu não te reconheço mais, eu tenho nojo de você. Gente, foi, sabe, olha, eu chego a arrepio de lembrar o quanto pesado foi ouvir o meu marido falar, eu tenho nojo de você. Como eu falei, tem 4 meses que a gente se separou. Tem 3 meses que eu não jogo mais. Foi muito, muito difícil. Os primeiros dias eu chorava, eu achava assim que eu não ia aguentar. Mas hoje eu não sinto vontade mais. Eu tenho ódio desses joguinhos e de pessoas que expõem esses joguinhos, que fica divulgando, sabe? Porque por causa desse joguinho, eu perdi o meu nome. Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha dignidade e por pouco eu não perdi o meu pai também. Então agora eu tô aqui, sabe, lutando pra poder reerguer na minha vida novamente.